Bom, essa palestra a gente vai fala um pouquinho do método Kumbuka que a gente pegou de um livro do Vicente Falcone, que é um pouquinho um método para a gente ler livros juntos, para ler conteúdo juntos, né? Então isso acho que tem sido funcionado legal. Ele tem seus lados bons, lados ruins. E a gente tenta passar um pouquinho dessa experiência no nosso vídeo aí, tá? Não é nada mega avançado, é só mais uma para a gente compartilhar a experiência, esperando que possa para dividir ela dentro da Visíria para que você possa ser útil para outras pessoas. Fechou? Obrigado. Esse aqui é mais um institucional, quase, na verdade. É o nosso ponto do Kumbuka, que a gente tem usado aí como uma forma de conhecimento, então, de espalhar conhecimento, né? Então, fiquem à vontade para quem participou. Não é, aqui eu não tô, a ideia é só para mostrar para quem não conhece, ficar para o futuro ali depois, quando alguém que estiver entrando, a gente mostra o vídeo. Mas fiquem à vontade para dar as suas impressões, o que achar que faz sentido, o que não, o que funciona, o que é ruim, tá bom? Não é uma palestra, estou passando nenhum conhecimento, nada demais. Então, Kumbuka, para mim, era sempre, quando fosse desse, né, tipo uma tigela meio redonda, para mim era isso, mas aí, né, vamos olhar no dicionário, que aí pode ser, né, a vasilha feita com a casca da cuieira, né, faz a cuia, a cabaça, né, beleza. Mas aí tem uma outra definição, que aí seria esse tipo de vaso aqui, que é para você carregar líquido, né? Então, que ele tem uma área grande com a boca pequena para o líquido não vazar, né? Então, esse seria uma versão, fosse desse da Kumbuka, né? Como no nosso contexto aqui, o que funciona, ele é um método que aparecia no apêndice do livro do Vicente Falcone, que é desse primeiro livro aí, O Verdadeiro Poder. Mas a gente foi ler depois, eu e o Antônio, lá na Voice, a gente tinha lido esse livro aqui, que era Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, que ele é um livro em que o cara mede tudo, mas assim, né, que você tem que medir para você conseguir gerenciar, então ele foca muito em medida, às vezes uns exemplos mais de fábrica e tal. E aí ele usa o Kumbuka como um ponto, olha, e não adianta só uma pessoa da empresa saber. Bastante gente tem que saber, então vocês têm que ler esse livro junto e faz esse método aqui que é o Kumbuka. Vou falar mais do método, um parênteses, o Falcone, a empresa, né, Falcone, acho que ela é de Minas, mas o que ela faz, ficou bem conhecida quando a Ambev estava ficando famosa ali como um guru da Ambev e tal, e como de trazer para processos, melhorar os processos administrativos da Ambev. É claro que não foi só da Ambev, foi de um monte de empresa, mas ele ali tem um pouco de trazer muito método. Então, basicamente, se olhar no site da Falcone, que é o nome da consultoria, ele vai falar, não, o nosso aqui, o grosso aqui é o PDCA, né? Então vamos plan, do, check and act, né? Tipo, putz, vamos ficar melhoria contínua e com muito método, assim, né? Então, né, esse livro dele, do gerenciamento da rotina, ele beira o chato até, assim, de tanto método que o cara coloca e numa pegada antes de métodos ágeis, mas com muita gestão visível, com muito indicador, com muita coisa pendurada na parede, assim. Então, tem ali um método, é só um grande parênteses aí. E como que funciona, né? Então a gente vai, né, no cenário proposto ali dele, a gente tem que ler um livro, a gente vai, então a gente decide aqui um grupo de pessoas, 10 pessoas aqui, nós vamos ler o livro, a gente decide que vai se encontrar toda quinta-feira, às 9 da manhã, e quando a gente chega na sala, a gente sorteia o nome, põe o nome de todo mundo numa cumbuca, tira o nome da pessoa, e aí fala, olha, fulano, você que vai ter que explicar pra gente esse assunto. E aí a pessoa explica, né? Ali, aí vai do grau do time, em alguns momentos, do jeito que ele escreve, até meio como quase um trabalho de escola. Não, você vai ter que explicar mesmo para quem não soubesse, né? Que aí dá até mais trabalho, né? Se for ler. E se por acaso alguém não leu, todo mundo sorteei o nome do Sakuma, vai, já que a gente está usando o Sakuma como exemplo. O Sakuma não leu, todo mundo levanta, a sessão está cancelada e vai ser só para a próxima semana, para gerar o compromisso e gerar uma decepção ali, gerar uma pressão. Esse é o método do cara ali, mas é para ter uma leitura coletiva ali, né? Na Visir, a gente fez uma adaptação, que o nosso objetivo não era que todo mundo tem que aprender alguma coisa, mas sim dar um gás ou dar um ânimo para quem quer aprender alguma coisa, um pouquinho diferente. Então, a gente vai fazer lá o dia, a gente pede para participar quem leu, a gente sorteia uma pessoa,
aí dessas pessoas ela vai explicar para todos, mas aqui não é trabalho de escola. Então, putz, principalmente tem livros mais técnicos e você vai explicar dependendo como você vai explicar, é muita coisa para você colocar, né? Muito assunto. Então, putz, não, o objetivo é então fala o que você achou mais legal, o que você acha de mais relevante, o que você ficou com dúvida, o que você não entendeu, né? Então, acho que isso. Mas essa pessoa vira durante aquela sessão ali que dura 1 hora, ela que fica puxando o assunto, beleza, discutimos esse capítulo, vamos para o próximo, ou esse tópico, vamos para o próximo tópico, e ela vai puxando esse assunto, e aí a gente vai discutindo. A gente leu, já tem, né, livros ou artigos, a gente depois fala um pouquinho melhor da nossa experiência, lendo livros ou artigos. E a motivação inicial mesmo, né, ele não está aqui presente, mas o coisa foi o Cartola, a cozinha e a pandemia, né? Para quem quem não é presencial e não pôde acompanhar, o Cartola, ele adora, o Cartola que atua na arquitetura da Airfox, e é uma pessoa que as pessoas adoram pedir pinico dele, Cartola, eu tô com uma dúvida de fazer tal coisa, não sei como que eu faço. Ele fica brincando que ele adora dar palestra na cozinha. E ele ficava ali na cozinha tal, e muitas vezes jogando conversa fora. Não era um papo de trabalho, mas muitas vezes está falando sobre alguma coisa, sobre algo que leu, sobre uma arquitetura, e a gente lá estava no começo da pandemia, lá primeiros dias, ainda achando que ia durar menos tempo esse tempo em casa, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Tipo, pô, não tá tendo mais esses papos, né? Não tá mais falando de coisas que não estão diretamente relacionadas ao trabalho, mas que às vezes o Gleison foi um que aproveitava bastante, colava lá no Cartola, putz, e aí, o que você tem para falar, Cartola, de tal coisa? Eu li um artigo, vamos conversar sobre ele. Então, era criar esse ponto, esse momento de conversa. É uma conversa só que a diferença é criando uma conversa mais objetiva, e principalmente quando a gente fala de um artigo, né, você discutindo em cima de um assunto, você dando a sua opinião contrária ou negativa, contrária ou positiva, ou contrária ou a favor para esse artigo, né? A Talk, muitas vezes elas são mais rasas, mas não porque às vezes você não consegue abordar o assunto, é porque às vezes também você está falando de um assunto que você nem manja, né? Então você está dando uma olhada, você está usando como cultura geral, é que nem a Talk que o Assis fez agora, que é o lance a gente falando, putz, ele tá parte do negócio, que é a mensagem que ele queria passar, olha, mais para vocês conhecerem, porque eu acho que isso aqui não vai bombar, isso aqui não vai virar, então você não vai se aprofundar pra caramba. Então, às vezes a talk, ela pode ser mais rasa e tem ela tá num público mais aberto, né? A ideia na Cumbuca, mano, é quem quer, vem aqui, quem quer, vamos falar sobre esse assunto, você tá afim, chega aí, vamos, né, falar disso. Em resumo, hoje, mais ou menos chutado aqui, a gente tem 32 pessoas que participaram, ficou reais aqui, que eu copiei de um outro slide. E mais o pessoal do chapter de projetos que está aplicando, depois eu falo melhor. E aí, usando o chapter e mais as 2 turmas de Cumbuca que tem, a gente leu 11 artigos e 4 livros, né? Está terminando 2 livros em cada uma delas. Dessas 32 pessoas, não é que as 32 participaram, e aí eu separei elas, o chapter e as 32 pessoas, é que essas 32 pessoas, então são 2 turmas que a gente tem, uma de terça-feira e outra de sexta, que a gente tá ali, putz, uma tá lendo um livro, outra tá outro, quem quer participar, e aí uma pessoa entra, depois a pessoa sai, porque não tá conseguindo acompanhar, ou tá ocupada com outras coisas, e o pessoal no chapter de projetos, eles se reúnem uma vez por semana, e eles colocaram, lendo textos, lendo alguns textos que eles vão discutir depois da reunião deles de projetos. Então, são 2 formatos de uso. Acho que nas 2 turmas está lendo um pouco mais focado no livro, acho que lê um pouco, ou mesmo no artigo, ele era um pouco maior. Então, mas, por outro lado, do chapter de projetos, é um negócio que acontece por mais tempo, né? Então, eu acho que esse é o ponto que eu acho que é até legal, eu falo mais para frente. Mas, putz, a gente pode escolher o tamanho do conteúdo que faça sentido para a audiência que for fazer. Até porque quando você for ler um livro também, se você ler, né, tipo, muito pouquinho, você vai passar 1 ano e meio lendo um livro. Né? Porque hoje, se for um livro a gente colocou, eu tava nessa agora, tá lendo 3 capítulos, eu acho, do Clean Code por semana. Dá umas 60 páginas, 50, 60 páginas. E nisso já vão ali, tipo, né, umas 8 semanas.
Se ler muito menos, você vai ler ao longo do ano, né? Então aí acho que no do livro é legal o grupo definir qual que é um objetivo e tá confortável ou não com esse, qual for o objetivo, porque eu já vou falar um pouquinho mais para frente. De bom, ele traz uma rotina de estudos, eu acho que traz uma troca de percepções. Tem um ponto que aí depois quem participar, fique à vontade, quem participou, fique à vontade para falar. Acho que tem um ponto, principalmente nas primeiras, você fica com o medo lascado, se for você que foi sorteado, de dar a sua opinião, principalmente se é um assunto, né, nos artigos. A gente leu 2 artigos no começo, nesse eu não li nos livros, agora eu não tenho lido tanto, mas no começo dos 2 artigos lá, que um primeiro ele era muito polêmico, ele tá até lá no CODA, depois lá de teste unitário, que aí todo mundo ficava, não, eu não concordo, mas eu vou dar minha opinião, e aí você fica com um medinho, né, e é um pouco meio que acontece na palestra da Carol ali é o medinho, deixa eu me expor, né, deixa eu falar um pouco, porque eu sei, mas eu não sei, eu precisa mais o Cartola, né, um monte de gente nas primeiras estava com medo, o Cartola vai falar que eu sou um burro, e no fim ele é mó professorzão, mas estando Cartola ou não, eu acho que é o lance de você, obrigatório, a você falar o que você pensou sobre aquele artigo, sobre aquele capítulo. Então, isso é legal. O conteúdo tem uma curadoria, né? Seja que seja do coletivo, ou seja coisas, putz, mas ajuda a definir um pouco. Histórias curiosas. Teve um livro que o pessoal escolheu, que era Writing Software, lá, que durou 2 semanas a leitura. O pessoal, vamos desistir, que esse livro é ruim. E agora está focando em livros um pouquinho que tenham uma referências um pouco mais fortes, mas que saibam que é bom. E tem um lance, quando for discutir isso, claro que varia de assunto para assunto, mas tentar dar opiniões focadas sobre aquele tema que a gente está discutindo. Porque às vezes, né, principalmente se você for em palestra, assim, né, quando é de evento, putz, aí todo mundo vai dar opinião, usando, mas na minha experiência, não, vamos focar naquele artigo. Naquele artigo, naquele capítulo, o que o cara está querendo dizer? Né, estamos falando, não é do modo geral. O que o cara está querendo dizer, vamos discutir aquilo ali. Acho que ele fica. Aí ele acaba ficando mais profundo que uma palestra, né? E legal que acho que principalmente nas coisinhas, a gente tem conseguido algumas coisas aplicáveis ao dia a dia, assim, né? O que é de ruim? Isso daqui eu tinha mandado nos canaizinhos para o pessoal colocar coisas de boas e ruins, então tem coisas que eu acho e coisas que eu roubei do nosso fan retro lá. O ritmo pode se tornar acelerado, porque junta a correria do dia a dia com às vezes, dependendo da turma que tá, é muito, muito conteúdo, e aí você perdeu um artigo, 2 capítulos uma semana, na próxima semana tem mais 2, e aí quando você vai ver, você tá 4 atrasados, então eu acho que isso é difícil, então fica difícil de manter o quórum total. Aí a gente fala, bom, beleza, então esse é mas por outro lado, o do livro cria um compromisso mais de longo prazo. No artigo, é difícil você selecionar um artigo bom toda semana. A gente teve 2 bem bons para começar, depois fica mais difícil, assim, né? O Cartola tava ali, não, esse aqui funciona, ou esse aqui é muito curto, vai dar boa discussão, não vai, né? É que a gente deu azar, ou é sorte, na verdade, que o primeiro foi da melhor discussão, aí depois jogou a régua lá em cima, mas depois, manter a discussão naquele nível era difícil. Tem o lance, né? O assunto não é igualmente relevante para todos, então umas pessoas vão gostar ou não, assim como acontece na palestra, menor, porque o grupo é menor. E é mais legal com assuntos que geram discussão, né? Se o negócio for, o cara disse, tá certo, se não tiver nenhuma sacada, alguma coisa, se o assunto for mais polêmico, até que ele funcionou melhor, né? E aí um ponto que pontuaram, mas e se é código? De repente um exemplo com mão na massa no código seria melhor, né? De considerações, assim, né? Acho que, se fizer sentido para um grupo pequeno de pessoas, eu acho que ele já vale a pena. Tem o Daniel Arthur, acho que tá aí. Teve uma discussão que a gente fez, em alguns momentos a gente já fez. Vamos fazer dojo e tal. E num grupo grande fica difícil você motivar 100 pessoas para fazer as coisas, e até em 100 pessoas você tem ruído pra caramba. Então eu acho que nesse cenário, vamos ler um livro. Se, 3 pessoas, 2, 3 pessoas, 4 pessoas estão lendo o livro, estão tendo uma discussão legal, eu acho que já faz sentido da turma existir, que é o mais importante é que essas pessoas leiam, ganha. Eu queria ler, a gente tá, né, foi o Pragmatic, numa turma foi o Pragmatic Programmer, depois o Clean Code. Eu já tava mó tempão para ler o Clean Code, ou foi o Wesley, eu já li lá atrás, mas, agora eu tô mais maduro, eu vou ler de novo. Você ganhar a companhia para fazer isso, já valeu a pena, já valeu a hora de todo mundo ali parada, porque é algo que é útil para a carreira de todo mundo, né? Então, acho que esse é a coisa.
Tem a parte que é isso, que eu estava conversando com o Cartola. Pô, Cartola, mas acho que tá muitas páginas e tal. Aí que foi que ele me falou isso. Então, mas aí a gente vai demorar 6 meses para ler o livro, né? E era o caso mesmo. Vamos ter que fazer para demorar 2, né? Manter uma rotina de leitura, ela é pesada mesmo, né? Então, por isso que eu acho que não é para quem entrou ou para quem está com coisa, eu quero participar de uma próxima cumbuca, fica à vontade e não tenha vergonha de sair, assim, né? Acho que é para ser um negócio legal para quem quer, e é isso. Usando o exemplo, eu parei no meio contando quando era do dojo, porque a gente sempre queria montar dojo, mas aí não conseguia quórum e tal. Aí um dia eu e o Daniel conversando, falou, puta, acho que é legal a gente mudar o foco, né, meu? É melhor que se tiver 2, 3, 4 pessoas que querem pra caramba, já vale o dojo, já valeu. Pode parar um tempo, monta uma turminha, porque para essas 4 pessoas vão ser legais, né? Não adianta a gente querer sempre fazer as coisas que vão se ampliar, vão funcionar para 100 pessoas, né? E agora a gente está montando, o pessoal está terminando o Clean Code, está terminando o outro livro que na turma 1 o pessoal está lendo. Acho que da turma 1 eles já selecionaram o próximo livro, acho que do Clean Code ainda não. Então aí tá para abrir vai ter novas turmas começando, né? Novos livros começando para ler. E no pessoal de projetos, aí tá mais o pessoal que no pessoal de projetos, eles estão definindo um tema, um artigo por semana e vão lendo esse para a próxima reunião. Tá mais focado esse no pessoal de projetos, na reunião de projetos que eles têm. Mas que isso não exclui nada, eu quero, se alguém se animar e quiser fazer, ter conversando uma vez com o Saraiva, depois acho que com o Rios, também outra, vamos juntar de fazer quer fazer de algum texto que seja quinzenal, que seja mensal, sobre segurança, sobre, se tiver 3, 4 pessoas que se animam, eu acho que já dá jogo, pode, fique à vontade para fazer, vamos conversar e tal. E é isso. E aqui ficou um errado, aqui, que esse aqui não né? E por hora é isso. Alguém quer complementar alguma coisa de quem participou do Cumbuca? Sakuma, você que falou pra caramba aí. O Sakuma é boa. É isso, acho que uma coisa que vale de repente eu vejo que conversando com outras pessoas que não participaram é mais aquele receio de entrar e participar e não saber como funciona, e de repente a gente podia até deixar a pessoa entrar como ouvinte uma vez, ver qual é que é a dinâmica. E a gente vai ver que quem entrou nessa última foi bem tranquilo. E acho que isso, embora tenha essa, né, de ficar brincando desse, que a gente pede para participar quem leu e tal, que é só mais para criar ali o compromisso do vamos fazer, vamos ler, a gente sabe que é pesado, né, ideia, mas é isso, a ideia não é com truculência, não é coisa, é só realmente para a gente ficar com um grupo legal, pequeno não, né, mas um grupo de pessoas que estão lendo ali, que aí vai fazendo companhia para o outro ao longo do livro. O artigo, ele seria mais fácil, porque aí o compromisso é menor, né? Você não tem que ler todo. Mas o artigo onde a gente ficou, para juntar um artigo lá que a gente estava, de 15, 20, um conjuntinho de textos de 15, 20 páginas, que é o que o pessoal tinha feito no da turma lá, que era o ritmo que estava, ficava meio difícil de manter a qualidade da discussão, né? Então foi por facilidade mesmo que acabou virando para o livro. Você ia falar alguma coisa, Jesus? E assim, cara, até você tinha comentado que a gente tem que ler e tem aquele preparo e aquela expectativa, né? Será que eu vou falar? Será que eu vou falar? Muitas vezes eu não consegui participar da reunião, compromissos, reuniões surpresa do cliente e tal. Só que eu tinha lido o conteúdo, faço o resumo, me preparo como se eu fosse cair no sorteio. Então isso ajuda pra caramba. E mesmo tendo um assunto muito pesado, você acaba absorvendo alguma coisa, né? É isso aí. E acho que isso, quem quiser participar, e o ponto é fiquem à vontade. E o ponto é isso, e quem, tá rolando, não tá dando tempo, é sem milindre de sair, ninguém vai ser mal avaliado por causa disso, porque a gente sabe que é dentro faz parte da rotina pesada, fica pesado de ler, né? Ô, Panta,
Aonde que dá pra saber quais são os livros, os Tem. próximos? Putz, eu coloquei, eu vou deixar nos. Lá tem os do. Pessoal de projetos, por favor, me ajude com o de projetos. No slide eu tenho aqui, eu vou pegar o. Aqui, o dos livros eu vou mandar, né? Depois, quando a gente tiver agora nessa, a gente manda tudo que a gente tem discutido. A gente não, né? O pessoal, eu tenho sido só. Eu sou estagiário do Cartola. Aqui a gente tem esse aqui pessoal, né? Dentro desse documento pessoal no Coda. Que aí a gente tem 2 turmas aqui, aí tem todos os que a gente discutiu. Acho que tá faltando um. Então aqui foram os primeiros 2 artigos, né? Aí aqui o livro que desistiu, depois alguns capítulos do ThoughtWorks Anthology, depois esse daqui. Aí depois no turma 2, a mesma coisa, só que aí foi o Pragmatic Programmer e o Clean Code, né? E aí então depois no próximo, agora entrando, a gente vai ter uma... aí coloca o próximo livro, né? E aí o pessoal de projetos, eles estão já discutindo um por semana. Eles têm uma listinha com lá o banquinho para o pessoal sugerir um tema e eles discutem em cima desse tema. Beleza, valeu. Beleza? É isso. Da minha parte era só isso. Mais algum ponto? Alguém quer? Acho que não, né? Eu só tenho uma dúvida, Panta. Você Pode falou falar. que o Cartola não é de chamar ninguém de burro. Então é só comigo que ele chama? Só com você. É isso aí. Poxa vida, cara. Foi pessoal. Aquele dia lá, não. Mas é que é louco. Terminava, acho que foi no primeiro da turma 2, quando tava, né? E aí, pessoal, vocês estavam com medo do Cartola? Tava, não. Achei que o Cartola ia, né? E é bom que aí ali a conversa consegue expandir um pouco mais o assunto, né? É diferente, né? Numa, quando ele tá, às vezes ele puxa o assunto para algum para outro lado, assim, né? Sim, muito legal. Fechou, pessoal. Muito obrigado por hora. Boa noite. Obrigado. Valeu, galera. Falou. Falou. Tchau, tchau.